Você já parou para pensar como será o fim da história? Como tudo vai terminar? A Bíblia não deixa esse mistério sem resposta. Ela nos mostra, em suas últimas páginas, uma revelação poderosa sobre os últimos dias. Um livro que muitas vezes assusta, mas que também traz consolo e esperança. Esse livro é o Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, escrito por volta do ano 95 d.C., durante o reinado do imperador romano Domiciano, um período de perseguição intensa contra os cristãos. Seu autor, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o evangelho que leva seu nome, e as 3 cartas joaninas, estava exilado na ilha rochosa de Pátmos, no mar Egeu, por causa de sua fé em Cristo. Foi ali, longe dos centros religiosos e políticos, que Deus lhe revelou uma visão impressionante sobre o futuro do mundo e o destino final da humanidade. O termo Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação ou desvendamento. Ou seja, este livro não foi escrito para confundir, mas para revelar. Ele é, acima de tudo, uma mensagem direta de Jesus Cristo aos seus seguidores, mostrando-lhes o que está por vir e encorajando-os a permanecerem firmes, mesmo diante das maiores tribulações. É importante entender que o Apocalipse não surgiu num vácuo. Ele está profundamente enraizado nas promessas e profecias do Antigo Testamento, especialmente livros como Daniel, Ezequiel e Zacarias. Muitos símbolos e imagens usados por João já eram familiares ao povo judeu e tinham um significado profundo dentro da cultura e linguagem profética da época. No entanto, o Apocalipse também se diferencia dos outros livros proféticos porque ele é, sobretudo, uma carta pastoral. João não fala apenas de eventos futuros, mas também dirige mensagens pessoais às 7 igrejas da Ásia Menor, comunidades reais, enfrentando problemas reais. Ele as elogia, adverte, corrige e encoraja. Isso mostra que o Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim dos tempos, mas também um chamado à fidelidade, à santidade e à perseverança no meio da igreja. A estrutura do livro pode ser dividida em 3 partes principais. Primeiramente, vemos a visão gloriosa de Jesus andando entre as 7 igrejas. Depois, entramos em um universo simbólico cheio de selos, trombetas e taças, onde juízos divinos são derramados sobre a terra. E, por fim, somos levados a contemplar uma nova realidade, um novo céu e uma nova terra, onde a morte, o sofrimento e o pecado serão completamente destruídos. Cada parte tem um papel essencial na narrativa. Começamos vendo Jesus glorioso, andando entre as igrejas, mostrando que Ele é Senhor da sua igreja. Depois entramos em um mundo de juízo, guerra celestial, sinais no céu e transformações na terra. E por fim, somos levados a contemplar uma nova realidade, um novo céu e uma nova terra, onde a morte, o sofrimento e o pecado serão completamente destruídos. Mas por que isso tudo é tão simbólico? Por que tantos animais estranhos, bestas, números, selos, trombetas e taças? Porque o Apocalipse usa uma linguagem específica chamada de literatura apocalíptica, muito comum na época, e que faz uso intenso de imagens simbólicas para transmitir verdades espirituais e históricas. É uma linguagem visual, dramática, cheia de significados profundos. Essa linguagem simbólica não deve nos afastar do texto, mas nos aproximar dele com mais atenção e reverência. O objetivo de João não era criar medo ou confusão, mas sim mostrar que por trás de toda a turbulência humana, Deus está no controle. Ele governa, Ele julga, Ele salva e Ele triunfa. Além disso, o Apocalipse é, acima de tudo, um livro centrado em Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus para Jesus e sobre Jesus. Desde o primeiro versículo, vemos que essa visão é dada por Deus ao próprio Cristo, que a transmite ao seu servo João. E ao longo de todo o livro, Jesus aparece como o Cordeiro imolado, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Este é um livro de esperança. Mesmo falando de juízos terríveis e de batalhas cósmicas, o Apocalipse termina com uma promessa.
Eis que faço todas as coisas novas. Ele nos lembra que, independentemente de quão difícil seja a jornada, há um destino glorioso reservado para aqueles que creem em Cristo. Também é um livro de alerta. Ele nos mostra que haverá enganos, falsos messias, sistemas anticristãos e até mesmo uma marca mundial que exigirá escolhas difíceis. Mas, acima de tudo, ele nos chama a manter os olhos fixos em Cristo, a resistir ao mal e a aguardar com expectativa a sua volta. O Apocalipse é um livro que pertence tanto ao passado quanto ao presente e ao futuro. Foi escrito para as primeiras igrejas, mas suas mensagens ecoam até hoje. Os desafios enfrentados pelas igrejas da Ásia Menor, conformismo, frieza espiritual, perseguição e sedução do mundo, são os mesmos que enfrentamos agora. Muitas interpretações surgiram ao longo dos séculos sobre o significado dessas visões. Há quem veja nelas um retrato simbólico da história, desde a época de João até os dias de hoje. Outros acreditam que grande parte do livro se refere ao tempo do fim, momentos antes da volta de Cristo. Alguns entendem certas figuras como representações de regimes políticos específicos. O importante é lembrar que, embora os símbolos possam mudar de interpretação, a mensagem central permanece: Jesus vence. Por isso, convido você a embarcar comigo nessa jornada através do livro do Apocalipse. Vamos explorar cada selo, cada trombeta, cada taça, cada personagem e cada promessa. Não para especular datas ou criar teorias sensacionalistas, mas para compreender melhor a palavra de Deus e preparar nossos corações para o dia em que veremos Jesus face a face. Se você deseja entender o sentido final da história, comece pelo Apocalipse. Nele encontramos a conclusão definitiva da redenção, o cumprimento das promessas divinas e a vitória eterna do Cordeiro sobre o mal. Prepare-se, pois vamos mergulhar fundo nas visões de João, nas batalhas celestiais, nos juízos de Deus e na glória da Nova Jerusalém. Prepare-se para ver o fim dos tempos, como nunca imaginou. João, servo fiel de Cristo, estava exilado na ilha de Patmos, um lugar solitário e inóspito, banido por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Mas foi ali, no isolamento, que ele ouviu uma voz poderosa como trombeta dizendo: "O que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas." E então João se volta e vê uma visão impressionante. Uma figura gloriosa, semelhante a um filho do homem, vestido com uma veste comprida e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Seu corpo brilhava como o sol, seus olhos eram chamas de fogo, seus pés pareciam latão abrasado e sua voz soava como o estrondo de muitas águas. Na mão direita segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face brilhava com uma luz tão intensa quanto o sol, em plena glória. Quando João vê essa figura, ele cai como morto diante dela. Mas então, uma mão toca-o com suavidade e uma voz diz: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vive e esteve morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Essa é uma das mais poderosas revelações de Jesus na Bíblia. Aqui, ele não aparece como o bebê de Belém, nem como o manso Salvador crucificado. Aqui, ele aparece como o Senhor glorioso, o Rei dos Reis, o Juiz soberano, o Pastor eterno. É uma visão que mostra o verdadeiro lugar de Cristo, acima de tudo, acima de todos, no centro do universo e no meio de sua igreja. João recebe então uma ordem clara: escrever o que viu, o que é e o que há de acontecer depois destas coisas. O que viu foi Jesus em toda a sua glória. O que é refere-se às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E o que há de acontecer depois dessas coisas são os eventos futuros que vamos explorar nos próximos capítulos. As 7 estrelas que Jesus segura em sua mão direita são os anjos ou pastores das 7 igrejas.
Os 7 castiçais de ouro representam as próprias igrejas. Isso significa que Jesus está presente no meio de sua igreja. Ele caminha entre ela, ele a conhece, ele a vigia, ele a julga, mas também a ama e a encoraja. Cada uma das 7 igrejas recebe uma carta específica. João deve escrevê-las e enviá-las. Cada uma começa com uma introdução única de Jesus, baseada em quem ele é e como se relaciona com aquela comunidade. Depois, vem uma avaliação. O que ele elogia, o que reprova. Em seguida, um chamado à conversão, à fidelidade ou à perseverança. E por fim, uma promessa aos vencedores, aqueles que permanecerem firmes até o fim. A primeira carta é dirigida à igreja de Éfeso. Jesus elogia o seu trabalho, a sua paciência, o seu zelo contra falsos apóstolos e o seu ódio às práticas erradas. Mas também a adverte. Eles perderam o primeiro amor. E ele pede arrependimento, senão ele removerá o seu castiçal do seu lugar. A segunda carta vai para a igreja de Esmirna. Nela, Jesus não faz nenhuma crítica. Apenas reconforta. Uma igreja que enfrenta perseguição e pobreza material, mas rica espiritualmente. Ele avisa que virá uma tribulação maior, mas promete a coroa da vida aos que forem fiéis até a morte. A terceira carta é para Pérgamo. Ali, Jesus reconhece a fidelidade mesmo sob pressão, mas também condena a presença de ensinos errados e práticas imorais. Ele chama ao arrependimento, senão virá contra eles com a espada da sua boca. A quarta carta é para Tiatira. Jesus louva obras de amor, fé, serviço e paciência. No entanto, ele denuncia a tolerância com uma profetisa que desvia o povo para a prostituição espiritual e idolatria. Ele dá tempo para mudar, mas quem não se arrepender será lançado num leito de dor. A quinta carta vai para Sardes, uma igreja que tem fama de viva, mas está morta. Jesus a alerta: desperte, fortaleça o que resta, pois suas obras não são completas diante dele. Apenas alguns poucos mantêm suas vestes limpas, e esses andarão com Cristo em brancas roupas. A sexta carta é dirigida à igreja de Filadélfia. É uma carta de aprovação. Jesus elogia a fidelidade daqueles que têm pouco poder, mas guardaram a palavra dele e não negaram o seu nome. Por isso ele promete protegê-los na hora da provação e lhes dar a vitória sobre o inimigo. E finalmente, a sétima carta é para a igreja de Laodiceia, talvez a mais conhecida delas. Jesus a chama de morna, nem quente nem fria. Ela se considera rica e abastada, mas é pobre, miserável, cega e nua diante de Deus. Ele a adverte com amor e a convoca ao arrependimento. Comprar de Cristo ouro refinado, roupa branca e colírio para os olhos. Aquele que vencer, Jesus promete assentá-lo com ele em seu trono. Essas cartas não foram escritas apenas para aquelas 7 cidades específicas. Elas contêm mensagens relevantes para todas as épocas da história da Igreja. Muitos estudiosos veem nelas uma profecia simbólica sobre 7 períodos distintos da história cristã, desde a Igreja Apostólica até os últimos dias. Independentemente de como interpretamos cada carta, o recado é claro: Jesus está no meio da Igreja. Ele a conhece profundamente. Ele a ama, mas também a corrige. Ele espera fidelidade, santidade e arrependimento. E ele promete vitória àqueles que perseverarem até o fim. Portanto, estas primeiras páginas do Apocalipse não só preparam João para as grandes visões que virão, mas também recordam a igreja de sua responsabilidade espiritual. Antes de ver os juízos divinos, antes de contemplar a queda de Babilônia e a batalha do Armagedon, somos lembrados de que o Senhor Jesus Cristo está vivo, está presente e está falando diretamente à sua igreja. Após as cartas às 7 igrejas, João é arrebatado em espírito. Ele vê uma porta aberta no céu e ouve a voz que antes havia lhe falado, dizendo: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, João contempla o trono de Deus no céu.
É uma visão majestosa, indescritível. Alguém estava assentado no trono, com aparência semelhante a jaspe e sardônio, rodeado por um arco-íris brilhante como o esmeralda. Ao redor do trono, havia 24 outros tronos, ocupados por 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças. Da direção do trono vinham relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele, ardiam 7 tochas, de fogo, os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, como cristal. Ao redor do trono estavam 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás, cada um com 6 asas. Um era semelhante a um leão, outro a um touro, outro tinha semblante de homem, e o último era como águia voando. Dia e noite, eles não cessavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa é uma das mais sublimes revelações da adoração celestial. A criatura inteira, os anjos, os seres viventes, os anciãos, reconhecem a soberania absoluta de Deus. Tudo no céu se curva diante dele, louvando-o pela sua eternidade, poder e santidade. Então, João vê na mão direita de Deus um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um anjo forte pergunta em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. João chora muito ao ver isso, pois esse livro contém o destino final da humanidade, o plano de Deus para o mundo. Se ninguém pudesse abri-lo, o futuro permaneceria oculto e a promessa divina não seria cumprida. Mas então alguém o consola. Um dos anciãos diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E João levanta os olhos e vê o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, mas agora glorioso e vivo, está no centro do trono. Tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro avança e recebe o livro da mão direita de Deus. Imediatamente, o céu entra em adoração. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, cantando um novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E todos os anjos, milhões e milhões deles, também se juntam à adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A cena celeste é completa. Céus e terra estão unidos, em louvor ao único que pode revelar o destino final do mundo: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E então, o Cordeiro começa a abrir os selos. Com a abertura do primeiro selo, surge um cavalo branco e o seu cavaleiro segura um arco. É dado a ele uma coroa, e ele sai vencendo e para vencer. Muitos interpretam essa figura como o Anticristo ou um falso Messias, que enganará muitos com promessas falsas de paz e justiça. Ao abrir o segundo selo, surge um cavalo vermelho. O cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. É a guerra, o conflito, a violência que aumenta entre as nações. Com o terceiro selo, aparece um cavalo preto. Na mão do cavaleiro há uma balança e uma voz anuncia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. É o tempo da fome, da carestia, da escassez de recursos essenciais. Enquanto alguns passam fome, outros mantêm privilégios e riquezas. No quarto selo, surge um cavalo amarelo, e seu cavaleiro tem por nome Morte, e o inferno o segue. A eles é dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com guerra, fome, morte e feras da terra. É o juízo mais amplo e devastador até então.
O quinto selo revela algo profundo. Debaixo do altar estão as almas dos mártires que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantinham. Eles clamam em alta voz: Até quando, soberano santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue contra os habitantes da terra? E é dito a cada um deles que repousem ainda um pouco, até que se completasse o número de seus companheiros servos e irmãos que também seriam mortos como eles. É uma resposta difícil, mas verdadeira. Mesmo os mártires devem esperar. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Ele ouve, Ele vê e Ele julgará. Com a abertura do cesto, há um grande terremoto. O sol fica negro como saco de silício. A lua torna-se como sangue, e as estrelas caem da firmamento como figos lançados por uma árvore sacudida por vento forte. O céu recolhe-se como um rolo que se enrola, e toda montanha e ilha são removidas dos seus lugares. Diante disso, reis, príncipes, generais, ricos, poderosos e escravos, todos se escondem nas cavernas e rochedos, clamando às montanhas e pedras: Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? É uma descrição simbólica de terror, medo e juízo. Aqueles que rejeitaram a Cristo, que perseguiram a igreja e pisaram a palavra de Deus, agora enfrentam a realidade de um Deus santo e justo. E então, tudo se cala. O sétimo selo é aberto, e há silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse momento de silêncio é carregado de significado. Pode representar o suspense antes do próximo ciclo de juízos, as 7 trombetas que estão por vir. Ou talvez seja um instante solene, em que o céu aguarda em reverência a vontade de Deus sendo cumprida na terra. Assim termina esta fase da revelação. João viu o trono de Deus, adorou ao Cordeiro, assistiu à abertura dos primeiros 6 selos e viu o mundo mergulhar em tribulação. Mas ele sabe, o Cordeiro está no controle. Nada acontece fora do propósito de Deus. Antes de prosseguirmos para as trombetas e taças da ira divina, paramos aqui para lembrar: este livro não foi escrito apenas para assustar, mas para preparar. Não apenas para mostrar o juízo, mas também para lembrar da salvação. E acima de tudo, para afirmar que mesmo no meio do caos, Jesus Cristo é Senhor. Prepare-se, pois vamos continuar nossa jornada pelas trombetas do Apocalipse. Prepare-se para ouvir sons que mudarão o mundo. O silêncio no céu dura apenas meia hora, mas é um silêncio pesado de significado. Um momento solene, como a respiração antes do grito, como a pausa antes da tempestade. E então, começa o som das trombetas. 4 anjos estão diante de Deus, e cada um segura uma trombeta. Uma outra cena se desenrola. Um anjo com incensário de ouro recebe muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Ele lança o incensário na terra, e imediatamente há vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. E os anjos começam a tocar suas trombetas. A primeira trombeta soa, e cai sobre a terra uma chuva de fogo misturada com sangue. A terça, parte das árvores é queimada. Toda a erva verde também é consumida. É o primeiro juízo direto sobre a natureza. O equilíbrio da criação começa a ser abalado. A segunda trombeta soa, e algo semelhante a um grande monte ardendo em fogo é lançado ao mar. A terça parte do mar se torna sangue. Muitos morrem nas águas e a terça parte dos navios é destruída. O mar, fonte de vida e comércio, agora é instrumento de morte. A terceira trombeta soa, e uma estrela ardente cai sobre os rios e nascentes de água. Seu nome é Absinto, e as águas ficam amargas, e muitos homens morrem por causa delas. O próprio elemento da vida, a água, se transforma em instrumento de sofrimento. A quarta trombeta soa, e a terça parte do sol, da lua e das estrelas escurece. A luz do dia diminui, e a noite não traz descanso. A própria ordem cósmica parece desmoronar.
o mundo mergulha em trevas físicas e espirituais. Esses são os primeiros 4 juízos. Mas a seguir, algo inesperado acontece. Uma águia voa pelo meio do céu e clama em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos outros 3 toques de trombeta que ainda vão soar. E assim, entra a 5ª trombeta. Ao soar, João vê uma estrela caída do céu à terra, e dela é dada a chave do poço do abismo. Quando ele abre, sai uma fumaça espessa como a de uma fornalha, e o sol e o céu são escurecidos. Do poço emergem gafanhotos, mas não são gafanhotos comuns. Têm aparência de cavalos preparados para a batalha. Usam coroas como ouro em suas cabeças. Seus rostos são como rostos humanos, têm cabelos como de mulheres, dentes como de leões, e suas caudas parecem de escorpião, capazes de ferir e causar dor. Esses gafanhotos não devoram plantas, mas atacam aqueles que não têm o selo de Deus na testa. E a dor que causam é tão forte quanto a de um escorpião. E nesses dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Querendo morrer, a morte fugirá deles. Esse exército infernal é liderado por um rei chamado Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, o que significa destruidor, mas o pior ainda está por vir. A 6ª trombeta soa, e os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates são soltos. Eles haviam sido guardados para esta hora, este dia, este juízo. São anjos maus, servos de Satanás, e agora liberados para matar a 1/3 parte da humanidade. João descreve um exército gigantesco, 200 milhões de cavaleiros montados, cavalos com cabeças de leões que lançam fogo, fumaça e enxofre pelas bocas. As chamas matam milhões. Os cavalos têm poder nas suas caudas, que se movem como serpentes e possuem cabeças que ferem. E mesmo diante de tudo isso, muitos continuam rebeldes. Não se arrependem das obras das suas mãos. Continuam adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Continuam nos assassinatos, feitiçarias, prostituição e roubos. É uma descrição chocante, mas verdadeira. Mesmo diante do juízo claro de Deus, alguns corações permanecem endurecidos. E então, antes que a 7ª trombeta soe, João recebe uma nova visão. Um anjo desce do céu segurando um livrinho aberto. Ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clama em alta voz. 7 trovões respondem com suas vozes. João está prestes a escrever o que eles dizem, mas uma voz do céu ordena: não escrevas o que disseram os 7 trovões. Depois, o anjo levanta a mão direita ao céu e jura por Deus que não haverá mais demora. No tempo da 7ª trombeta, o mistério de Deus será cumprido, como ele anunciou aos seus servos profetas. João recebe o livrinho e o come. Na boca, é doce como mel, mas ao chegar ao estômago, fica amargo. É uma imagem poderosa. A palavra de Deus é doce para quem crê, mas amarga para quem rejeita. Então João recebe uma tarefa: medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas não medir o átrio exterior, pois ele foi entregue aos gentios que pisarão a cidade santa por 42 meses. E surge novamente uma figura impressionante: 2 testemunhas de Deus, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas têm poder para fechar o céu e impedir a chuva, para transformar águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. São muitas as interpretações sobre quem seriam essas 2 testemunhas. Alguns acreditam que sejam Elias e Moisés. Outros acham que representam a igreja ou 2 profetas futuros. O importante é entender que elas simbolizam a presença fiel de Deus no meio do mundo, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas depois de terminarem sua missão, a besta que sobe do abismo as combate, as vence e as mata. Seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde o próprio Senhor foi crucificado. Por 3 dias e meio, povos, tribos, línguas e nações contemplam seus corpos, a celebração entre os ímpios. Mas então, o espírito de vida vem sobre elas e ressuscitam. Um grande clamor do céu as chama:
e elas sobem às alturas diante dos olhos de todos. Naquele momento, há um grande terremoto. A 10ª parte da cidade cai, 7.000 pessoas morrem, e os sobreviventes tremem de medo e glorificam o Deus do céu. E finalmente, a 7ª trombeta soa, e o que se ouve é um grande clamor no céu. Os reinos do mundo tornaram-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os anciãos adoram diante de Deus, agradecendo porque chegou o tempo do juízo, o tempo de recompensar os profetas, os santos e todos os que temem o seu nome, pequenos e grandes. E no céu, o templo de Deus se abre, e a arca da aliança aparece. Há relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e granizo. É o fechamento dessa fase do livro do Apocalipse. Mas o que aprendemos até aqui? Que os juízos divinos são reais. Que Deus não tolerará para sempre a rebeldia e a maldade. Que o mundo passará por provações terríveis antes do fim. Mas também aprendemos que mesmo no meio do caos, há lugar para a fidelidade, para o arrependimento, para a salvação. Jesus Cristo continua no controle. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, Ele governa. E Ele promete vitória àqueles que permanecerem firmes até o fim. Prepare-se, pois vamos continuar nossa jornada pelas figuras mais impactantes do Apocalipse. Vamos conhecer a mulher, o dragão, a besta e o falso profeta. João levanta os olhos, e vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e clama em dores de parto. É uma visão simbólica, mas profundamente significativa. E então surge outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, com uma cauda que arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu. Sua intenção é terrível. Quando a mulher der à luz, ele devorará a criança. A mulher dá à luz um filho varão, aquele que há de apacentar todas as nações com vara de ferro. Imediatamente, a criança é arrebatada para Deus e para o seu trono. E a mulher foge ao deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para ser alimentada por 1260 dias. Esse menino é Jesus Cristo. Ele nasceu, foi levado ao céu após sua ressurreição, e reina agora com autoridade sobre todas as nações. Mas enquanto isso, o dragão, Satanás, é lançado à terra. Ele persegue Israel, simbolizado pela mulher, e tenta destruir o remanescente fiel. Uma guerra se trava no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, e o dragão e seus anjos não prevalecem. Eles são expulsos do céu para sempre. Então ouve-se uma voz celestial declarando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Satanás, o antigo inimigo da humanidade, o grande acusador, foi derrotado, mas mesmo assim ele desce à terra cheio de fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo, agora livre na terra, começa a agir com mais força do que nunca. Ele precisa de instrumentos. E é aqui que surge a figura da besta que vem do mar. João vê uma besta subindo do mar. Tem 10 chifres e 7 cabeças. Cada cabeça carrega um nome blasfemo, e cada chifre representa uma autoridade política. A besta parece um leopardo. Tem patas como de urso e boca como de leão. É uma mistura de animais ferozes, símbolo de poder absoluto e opressão mundial. E uma de suas cabeças parece ter sido ferida de morte, mas essa ferida foi curada. A besta volta com força renovada, e todo o mundo fica admirado com ela. Eles adoram o dragão por ter dado autoridade à besta, e adoram a própria besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode fazer guerra contra ela? Essa besta recebe poder para falar blasfêmias contra Deus, para perseguir os santos e para dominar sobre todas as tribos, línguas e nações. Todos adoram a besta, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Este é o Anticristo,
Um líder mundial que enganará muitos com falsos milagres, promessas de paz e poder religioso. Ele exigirá adoração, substituirá a verdade por mentiras e perseguirá os que permanecerem fiéis a Cristo. Mas ele não age sozinho. Surge outra, besta, esta vinda da terra. Tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Este é o falso profeta. Ele faz grandes sinais, até mesmo faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Engana o mundo inteiro com esses milagres e obriga todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, a receberem uma marca na mão direita ou na fronte. Essa marca é conhecida como o número da besta, 666. Quem tiver entendimento, calcula o número da besta, pois é o número de um homem. Muitas teorias surgiram ao longo dos séculos sobre quem seria esse número. Alguns ligam a figuras históricas, outros veem nele um sistema futuro de controle global. O importante é entender que a marca simboliza compromisso com o mal, submissão a um sistema anticristão e rejeição a Cristo. Enquanto isso, João vê outra visão. O Cordeiro está no Monte Sião, rodeado por 144 mil servos de Deus, selados em suas testas. São os remidos dentre os homens, os que não se contaminaram com o mundo, os que seguiram Cristo até o fim. Esses fiéis cantam um novo cântico diante do trono de Deus, um cântico que ninguém mais consegue aprender, senão eles. São os verdadeiros adoradores, os escolhidos, os que foram fiéis mesmo nos tempos mais difíceis. E então, 3 anjos aparecem no céu com mensagens urgentes. O primeiro anjo proclama: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo anuncia: caiu Babilônia, a grande cidade, porque encheu todas as nações com o vinho da ira da sua prostituição. O terceiro anjo declara com voz forte: se alguém adorar a besta e receber a sua marca, beberá do vinho da ira de Deus, vertido puro no cálice da sua indignação. E depois disso, João ouve uma voz do céu: escreve: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, desde agora em diante. E o Espírito diz: sim, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. É uma mensagem de esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, os que morrem em Cristo são abençoados. Seus sofrimentos terminam. Sua vitória é garantida. E então, João vê o Filho do Homem sentado sobre uma nuvem branca, com uma foice na mão. Uma outra voz lhe diz: lança a tua foice e cega, porque é chegada a hora de cegar, pois a seara da terra está madura. E o Filho do Homem lança a foice, e a terra é cegada. Outro anjo sai do templo celestial, com uma foice afiada. Outro anjo encarregado do fogo grita com voz potente, ordenando que ele lance a foice e recolha os cachos da videira da terra, pois os seus frutos estão maduros. E o anjo lança a foice, colhe a videira da terra e lança-a no lagar da ira de Deus. E sangue sai do lagar até a altura dos freios dos cavalos por um espaço de 1.600 estádios. É uma imagem chocante, mas necessária. O juízo divino virá com intensidade. Todo mal será julgado. Toda injustiça será punida. E a justiça de Deus será revelada. Até aqui, vimos o conflito entre o bem e o mal. Vimos a queda de Satanás. Vimos o surgimento das 2 bestas, a política e a religiosa. Vimos a marca do anticristo e a perseguição aos santos. Vimos também a resistência dos remidos, os que permanecem firmes mesmo sob pressão. E, acima de tudo, vimos que Deus não está ausente. Ele governa, Ele julga, Ele protege os seus. E Ele promete vitória final a todos que pertencem ao Cordeiro. Prepare-se, pois vamos continuar nossa jornada pelas taças da ira de Deus. Prepare-se para ver o céu derramar juízo sobre a terra. João levanta os olhos novamente e vê algo impressionante no céu. Um sinal grande e maravilhoso. 7 anjos, com as últimas 7 pragas, pois nelas está contida a ira final de Deus. E diante dele,
como que um mar de vidro misturado com fogo, onde se encontram os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estão ali com harpas de Deus cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Uma cena de vitória. Aqueles que foram fiéis a Cristo, mesmo enfrentando perseguição e morte, agora adoram a Deus no céu. Eles resistiram à marca da besta, não adoraram o sistema anticristão, e agora desfrutam da presença divina. Mas antes da glória eterna, vem o juízo final. Um dos 4 seres viventes entrega aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquelas que contêm os últimos 7 flagelos da história, da humanidade. O templo se enche de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém pode entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos sejam cumpridas. E então começa o derramamento das taças. A primeira taça é derramada sobre a terra e cai sobre os homens que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Feridas dolorosas e malignas cobrem seus corpos, mas em vez de se arrependerem, eles blasfemam contra o nome de Deus. A segunda taça é derramada sobre o mar, e ele se torna sangue, como o de um cadáver morto. Tudo o que vive nas águas morre. É uma morte lenta e cruel para a vida marinha, e mais sofrimento para quem habita na terra. A terceira taça é derramada sobre os rios e as fontes das águas, e também se transformam em sangue. Um anjo clama: Tu és justo, ó santo que és e eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber. É o princípio da justiça divina. O inimigo receberá o que merece. A quarta taça é derramada sobre o sol, e ele recebe poder para queimar os homens com fogo intenso. As pessoas sofrem terrivelmente com o calor, mas ao invés de se humilharem diante de Deus, blasfemam o nome do Altíssimo. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, e seu reino mergulha em trevas. Os homens sentem dores horríveis, mordem suas línguas de dor e continuam blasfemando contra o Deus do céu. Em vez de se arrependerem, endurecem ainda mais seus corações. A sexta taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secam, preparando o caminho para os reis do Oriente. 2 espíritos semelhantes a rãs saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que fazem sinais e reúnem os reis do mundo inteiro para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha tem um nome conhecido: Armagedon. É o confronto final entre o bem e o mal, entre o povo de Deus e os exércitos do Anticristo. Uma guerra espiritual e física que marcará o fim do domínio satânico sobre a terra. E então, antes que a última taça seja derramada, uma voz clama do trono celestial: Está feito! Até a 7ª taça é lançada sobre o ar, e sai uma grande voz do templo do céu, do trono de Deus, dizendo: Está consumado. Imediatamente há vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto tão forte que nenhuma cidade jamais sofreu assim. A grande cidade, Babilônia espiritual, se divide em 3 partes. As cidades das nações caem, e Deus se lembra de Babilônia, a grande prostituta, e lhe dá o cálice do vinho da ira da sua indignação. Do céu, grandes pedras de saraiva, cada uma pesando cerca de 1 talento, caem sobre os homens. Eles blasfemam contra Deus por causa da praga, porque ela é extremamente grave. Este é o ápice do juízo divino. A ira de Deus é completa. Seu plano de justiça é cumprido. E o mundo, tal como o conhecemos, entra em colapso. Mas mesmo diante do fim, há promessa. Deus não deixará tudo destruído. Ele fará todas as coisas novas. A nova Jerusalém descerá do céu, e com ela virá a redenção definitiva. Antes disso, porém, o mundo passará pelo fogo do juízo. Essas taças mostram que Deus não tolera para sempre a rebeldia.
Ele é paciente, mas sua justiça virá, e quando vier, não haverá mais tempo para arrependimento. Prepare-se, pois vamos continuar nossa jornada pelas ruínas de Babilônia e pela queda do sistema mundial anticristão. Prepare-se para ver o fim do império do mal. João sente uma mudança no ar. Um dos 7 anjos que carregavam as taças da ira se aproxima e o convida. Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Imediatamente, ele é arrebatado em espírito e vê uma mulher montada numa besta escarlate cheia de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está ricamente vestida, púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Na mão segura um cálice dourado cheio de abominações e imundícias da sua prostituição. E na sua fronte está escrito um nome misterioso: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. João fica perplexo diante da visão. Mas o anjo lhe explica: esta mulher representa uma cidade poderosa, uma entidade global de influência espiritual, religiosa e econômica. Ela seduz os reis da terra, faz com que bebam o vinho de sua prostituição e leva as nações a se corromperem. A besta sobre a qual ela está montada, aquela com 7 cabeças e 10 chifres, é a mesma besta que João já havia visto, que foi ferida de morte, mas ressuscitou. É o anticristo, o líder mundial que enganará muitos com falsas promessas de paz e prosperidade. Mas há algo estranho. As 10 nações representadas pelos chifres, que antes apoiavam a prostituta, agora se voltam contra ela. Com fome de poder e controle, elas devoram sua carne, queimam-na com fogo. É Deus quem move seus corações a fazer isso, cumprindo seu próprio propósito. O anjo revela então que as 7 cabeças da besta representam 7 reinos ou autoridades. 5 já caíram, um existe naquele momento, possivelmente o Império Romano, e outro ainda virá, permanecendo por pouco tempo. E depois dele, virá o 10º reino, o último, que se unirá ao anticristo nos últimos dias. Essa figura da prostituta simboliza mais do que uma cidade física. Ela representa um sistema mundial anticristão, uma união entre poder político, religião falsa e controle econômico. Um sistema que se opõe a Cristo, persegue os santos e engana as nações. E então, João ouve outra voz celestial: sai dela, povo meu, para que não sejas partícipe dos seus pecados e não recebas parte das pragas que nela cairão. É um chamado urgente à separação, à rejeição do sistema mundano, ao distanciamento da idolatria disfarçada. Os verdadeiros seguidores de Cristo não podem se envolver com as práticas e valores desse sistema. Devem manter-se puros, fiéis e alertas. Pouco tempo depois, João ouve uma nova proclamação: caiu, caiu Babilônia, a grande cidade, porque ela fez cair todas as nações com o vinho da ira da sua prostituição. E como resposta a essa queda, os comerciantes da terra choram. As nações lamentam, pois Babilônia era rica, poderosa e influente. Tinha ouro, prata, pedras preciosas, seda, púrpura, marfim, madeira preciosa, vinho, óleo, farinha, trigo, gado, carne e escravos humanos. Era o ápice do luxo, do consumismo, do orgulho humano. Tudo isso sumiu num instante. Um anjo pega uma pedra como de um moinho e a lança no mar, dizendo: assim será lançada a Babilônia, a grande cidade com violência, e nunca mais será achada. Não haverá mais música de arpistas, nem artífices, nem luz de lâmpada, nem vozes de noivos e noivas. Toda essa riqueza, toda essa cultura, todo esse poder, reduzido a nada. Por quê? Porque Babilônia se exaltou contra Deus. Porque ela perseguia os santos. Porque adorava o mal e enganava as nações. E porque, acima de tudo, recusou o convite de Cristo para arrependimento e salvação. Este é o fim do império do mal, a queda final da rebelião humana contra o Criador. João contempla o céu e ouve uma nova voz. É uma multidão incontável cantando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder
pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Outra voz ecoa do trono celestial. Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E assim, termina a história de Babilônia, não como um simples relato histórico, mas como um aviso solene para todos os tempos. Deus não tolera para sempre a rebeldia. Ele julga com justiça. Ele castiga com poder, mas também salva com amor. E aos que crerem em Cristo, Ele promete vida eterna. Aos que perseverarem até o fim, Ele promete vitória. Prepare-se, pois vamos continuar nossa jornada pelas últimas batalhas e pela vitória definitiva de Cristo. Prepare-se para ver o diabo derrotado para sempre. João vê um anjo descer do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prende por 1000 anos. O grande inimigo da humanidade, o enganador das nações, é lançado dentro do abismo. A porta é fechada e selada sobre ele, para que não engane mais as nações até que os 1000 anos sejam cumpridos. Depois disso, ele será solto por um breve período. Esse período de 1000 anos é conhecido como o milênio. É um tempo em que Cristo reina com os santos ressuscitados. São os mártires os que não adoraram a besta nem receberam sua marca, os que permaneceram fiéis até a morte. Eles vivem e reinam com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos, aqueles que não creram em Cristo, não reviverão até que os 1000 anos se completem. Essa é uma promessa poderosa. Os que morrem em Cristo não perdem nada. Eles estão vivos diante de Deus, e eles participam da primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são os que têm parte nela. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. Um tempo simbólico ou literal. Muitas interpretações surgiram ao longo dos séculos. Uns veem nele um período futuro de paz mundial sob o governo de Cristo. Outros entendem como uma figura espiritual da vitória da Igreja ao longo da história. O importante é entender que Deus está no controle. Mesmo que o mal pareça dominar por um tempo, ele será contido, julgado e derrotado. Mas após esse período, algo terrível acontece. Satanás é solto do seu cárcere. Sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e as reúne para a guerra, um exército tão grande quanto a areia do mar, e eles avançam sobre o acampamento dos santos e sobre a cidade amada. Mas antes que possam atacar, fogo desce do céu e os consome, e o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Lá, serão atormentados dia e noite para todo o sempre. É o fim do inimigo, a derrota definitiva de Satanás, a queda final do mal. E então, João vê um grande trono branco, e aquele que nele está assentado. A terra e o céu fogem da sua presença, e lugar nenhum se acha para eles. Diante dele estão os mortos, pequenos e grandes. Os livros são abertos, e outro livro também é aberto, o livro da vida do Cordeiro. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Quem não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O inferno entrega os mortos que nele estavam, e depois o próprio inferno é lançado no lago de fogo. Não há mais condenações futuras, não há mais oportunidades perdidas. Este é o juízo final, o momento em que tudo será revelado, em que cada vida será examinada, em que cada escolha terá seu peso eterno. Quem rejeitou Cristo, quem não aceitou a salvação pela fé, quem preferiu as trevas à luz, terá seu destino selado. Este é o momento mais solene da história. Mas para os que creram, para os que foram lavados no sangue do Cordeiro, para os que carregaram o nome de Cristo com sinceridade, há outra promessa, uma promessa de vida eterna, uma promessa de glória, uma promessa de paz. Prepare-se, pois vamos continuar nossa jornada pelas páginas finais do Apocalipse.
Prepare-se para ver o céu novo e a terra nova, e a nova Jerusalém descendo do céu. João levanta os olhos e vê uma visão que faz todas as lágrimas valerem a pena. Um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar não existia mais. É o fim de tudo o que conhecemos. Não há mais dor, não há mais morte, não há mais pranto, nem luto, nem clamor, nem sofrimento. Tudo o que era velho passou, tudo se fez novo. E então, João contempla algo deslumbrante. Uma cidade santa descendo do céu, vinda da parte de Deus. A nova Jerusalém, ela brilha com a glória de Deus. Sua luz é como pedra preciosíssima, como jaspe transparente. Tem um grande muro alto com 12 portas. Cada porta é uma pérola, e cada uma delas é feita de uma única pérola. As ruas da cidade são de ouro puro, como vidro transparente. As 12 portas têm gravados os nomes das 12 tribos de Israel. E sobre os 12 fundamentos da muralha estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa cidade não precisa de templo, pois o próprio Deus é o templo. Ela não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali habitará Deus com os homens. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Do trono de Deus sai uma voz poderosa: estou fazendo todas as coisas novas. E Jesus, o Cordeiro de Deus, fala diretamente a João: estou vindo em breve. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa é a promessa final, a maior promessa do livro do Apocalipse. Aquele que vencer herdará todas essas coisas. Será seu Deus, e ele será filho de Deus. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. João continua observando e vê um anjo com uma régua de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A nova Jerusalém tem forma cúbica, com 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. Uma perfeição divina impossível de ser construída por mãos humanas. O muro é de jaspe e a cidade é de ouro puro, tão claro quanto vidro. Os fundamentos da muralha são adornados com todas as pedras preciosas imagináveis. Cada uma representa a beleza da redenção, a riqueza da salvação. Ali, o rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, água límpida como cristal, e no meio da praça da cidade, de um lado e de outro do rio, está a árvore da vida, que dá frutos cada mês. Suas folhas servem para a cura das nações. Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará ali. Seus servos o servirão e verão a sua face. E na testa deles estará o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, nenhuma escuridão, nenhum medo, nenhuma separação, nenhum pecado, nenhuma dor, nenhuma injustiça, nenhum engano, nenhum inimigo, nenhuma morte. Ali estaremos com Cristo para sempre. João ouve uma última ordem do Senhor: não encubras as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, contamine-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que venho em breve, e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Jesus diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. O Espírito Santo e a Igreja clamam: vem. E quem ouvir, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. João termina relatando o que viu e avisa: se alguém acrescentar alguma coisa ao que está escrito aqui, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras proféticas deste livro,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E assim, fecha-se o último livro da Bíblia com uma promessa e um convite. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Encerramento, amigo. Esta é a mensagem do Apocalipse. Uma mensagem de esperança no meio da tribulação. Uma mensagem de vitória no meio do caos. Uma mensagem de salvação no meio da condenação. E, acima de tudo, uma mensagem de Cristo, porque no fim de tudo, Jesus vence, e aos que nele creem, ele dá vida eterna, paz verdadeira, glória infinita. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo vídeo, e que você esteja preparado para o que está por vir.